Fala, Macbecks! Sabe por que às vezes as festas de candomblé parecem com as festas católicas? E as oferendas geralmente são feitas à noite em locais escondidos? Pois é, isso tudo vem de lá de trás do nosso papo. Então vamos entender melhor isso aí, porque tudo tem fundamento e tradição. Então bora lá! Então, Macbecks, hoje vamos falar sobre um dos períodos mais desafiadores do candomblé, a perseguição e criminalização dos cultos africanos no Brasil. Desde o período colonial, o candomblé enfrentou um dos maiores desafios de sua história, a perseguição sistemática. Como sabemos, a imposição do catolicismo como religião oficial e a criminalização de práticas africanas transformaram o culto aos orixás, vuduns e inquices em um ato de resistência. Cada ritual, cada dança, cada oferenda tornou-se gesto de coragem e afirmação cultural. Um dos pontos que devemos colocar aqui é que a repressão não era apenas física, mas também simbólica. Isso que doía mais, pois afetava a fé e a religião africana era rotulada como feitiçaria, superstição ou heresia, e seus praticantes eram perseguidos judicial e socialmente. No século XVIII, a presença de africanos nas cidades e engenhos aumentou a vigilância das autoridades coloniais e eclesiásticas. Terreiros eram invadidos, instrumentos e objetos sagrados destruídos, mães e pais de santos presos e até executados em casos extremos. Essa repressão não se limitava a um grupo específico. Yorubás, Jejes e Bantus foram igualmente alvos, embora suas estratégias de preservação tenham variado conforme a região. No recôncavo baiano, onde predominavam os Jejes e seus buduns, a vigilância era intensa devido à densidade populacional negra e à presença de quilombos próximos. E aí muitos terreiros passaram a funcionar discretamente, muitas vezes sob o disfarce de festas católicas. É verdade, os cânticos, por exemplo, em língua fon, eram entoados de maneira a parecer preces cristãs, e oferendas tradicionais eram feitas à noite ou em locais escondidos. Entendeu agora, Macumex, porque mal ou bem seguimos essa tradição ainda de fazer oferendas à noite e em silêncio? Como falei, tudo tem um porquê e aprender a história, a gente aprende o fundamento e o sentido do que praticamos hoje. E aí, você já sabia disso, Max? Deixa aí nos comentários aqui embaixo. Então, voltando aqui, essa prática estratégica permitiu que a religião se mantivesse viva, mesmo sob risco constante de repressão. Em Salvador e outras cidades baianas, os iorubás enfrentaram perseguições semelhantes. O sincretismo com santos católicos tornou-se uma ferramenta de proteção. Como vocês já sabem, né? Ogum passou a ser associado a São Jorge, Xangô a São Jerônimo, Inhaçã a Santa Bárbara e por aí vai. Como já falamos em vídeos anteriores, essa associação não significava perda de identidade, mas sim uma camuflagem espiritual, permitindo que os rituais continuassem sem a interferência direta das autoridades. Embora hoje exista o resgate, a pureza e o combate ao sincretismo dentro das próprias casas, temos que valorizar o que esse povo se sacrificou para manter nossa espiritualidade viva. Agora, falando do Sudeste, os bantos também enfrentaram desafios. Seus cultos Angola, menos rígidos e mais flexíveis, facilitaram a mistura com elementos católicos e espíritas. E como já falamos também no vídeo anterior, essa adaptação e mistura de culturas resultou no século XX na formação da Umbanda, um caminho religioso que preserva os inquices, mas incorpora novos elementos ancestrais, tidos como entidades ou guias espirituais. Ainda assim, muitos terreiros Angola sofreram ataques, sendo acusados de práticas mágicas ou de manipulação espiritual. E lembra que falamos que a perseguição não era só religiosa, mas simbólica? Pois é, além disso, no século XIX, ela também se tornou social e política. Leis e códigos penais do século XIX criminalizaram diretamente os cultos africanos. No Código Penal, por exemplo, de 1890, os praticantes eram acusados de charlatanismo e superstição, e os rituais eram tratados como crime. Além da lei da vadiagem, que nós já falamos aqui, a fiscalização policial incluía monitoramento de festas, prisões de sacerdotes e destruição de instrumentos. Essas medidas buscavam controlar a população negra e fragmentar, quebrar a ideologia e a organização social e cultural. E no meio disso tudo, a resistência cultural permaneceu firme. Muitos terreiros tornaram-se espaços de refúgio e organização comunitária. As casas de axé eram tidas como os locais sagrados
mas também de proteção, e foram pensados nas estratégias para preservar não só o sagrado, como as pessoas. Então foram adotadas as práticas de realização de rituais à noite ou em locais isolados, que fizeram a ocultação de cantos e gestos africanos sob pretextos cristãos. A transmissão oral da história, dos mitos e das danças africanas, pois se fossem escritos, tudo seria confiscado e usado como prova de crime. A formação de redes de solidariedade entre diferentes casas e quilombos para ajudar o povo. Enfim, essa resistência não apenas preservou a religião, mas também fortaleceu a coesão social das comunidades. O candomblé tornou-se um espaço de educação espiritual, cultural e moral, transmitindo ensinamentos sobre ética, justiça, coragem e ancestralidade, mesmo sob ameaça constante. Agora, Macumbex, você consegue entender melhor, como falamos nos vídeos anteriores, sobre como essas casas se tornaram um centro disso tudo, né? Bom, vamos voltar aqui. A partir da década de 1970, o cenário começou a mudar um pouco. Movimentos de valorização da cultura afro-brasileira, aliados a pesquisas acadêmicas e a conscientização social, começaram a surgir e ajudaram a reduzir os preconceitos. A Constituição de 1988 reconheceu a liberdade religiosa, garantindo proteção legal aos terreiros. Hoje, embora o candomblé ainda enfrenta episódios de intolerância, ele é amplamente reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil, protegendo sua prática e assegurando a continuidade das tradições africanas. Parece que devemos lutar sempre contra essa intolerância e preconceito, né? Mas com esperança acreditamos que um dia todos vão se respeitar, independente da religião, cor, opção ou de qualquer outra diferença. Mas voltando aqui, a perseguição, por outro lado, para dizer a verdade, fortaleceu o candomblé. Cada ataque, cada proibição, cada tentativa de silenciar os cultos africanos incentivou estratégias criativas de resistência, sincretismo e preservação da memória. E assim, o candomblé sobreviveu não apenas como religião, mas como símbolo de identidade, resistência e ancestralidade, demonstrando que a fé africana, mesmo diante da opressão, nunca foi apagada. Além disso, a transmissão oral, os cantos, as danças e a memória ancestral garantiram a continuidade do candomblé, mesmo sob perseguição intensa. Então, Macumbex, agora podemos entender como toda essa história de preconceito e intolerância são frequentes em nossa religião. Infelizmente, o ser humano tende a julgar e criticar aquilo que não conhece ou que não faz parte de si. Mas acho que um dia chegamos lá. Espero que tenha gostado desse vídeo. Estou aberto para dúvidas, sugestões ou críticas. Deixe aí nos comentários qualquer que seja a sua opinião. E agora chegamos ao final desse vídeo, Macumbex. Abraço do amigo de sempre, Zé Pimenta das Almas.